E aí, galera do sétimo ano, oitavo ano. Olá, galera do oitavo ano. Aqui que fala o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciências de vocês. Certo, gente? Esqueci de dizer na aula passada, módulo 4, capítulo 10, páginas 216 e 217 e 218. Ok? Hoje vão ser só 3 páginas. Então, vou dar continuidade aqui na página 217, ok? Falando sobre, como eu tinha dito a vocês, a maior usina hidrelétrica do mundo é a de Itaipu, ok? Dando continuidade ao assunto de hidrelétrica, vocês. Só que existem outros meios de energia, por exemplo, a fonte de energia solar e a termonuclear, ok? Eu não sei se nós abordaremos, talvez, essas duas fontes de energia mais à frente, mas aqui nós vamos verificar exatamente a energia eólica, okay? Que é uma fonte de energia em que ela usa a mesma lógica, okay? A mesma lógica do sistema de hidrelétricas, aqui, as pás da turbina. Deixa eu colocar aqui para vocês na imagem. As pás da turbina, enquanto que a energia nuclear usa fontes de minerais nucleares e a termoelétrica usa carvão. As energias solares, que usina de energia solar, usa a luz do sol, e a eólica ela vai usar exatamente as energias oriundas do vento. Há o rotor, né, o produtor de energia eólica, em que as pás semelhantes a um ventilador. Imagine que você tem um ventilador e de repente esteja ventando forte. Você já prestou atenção? O ventilador está desligado ou fora da tomada e as pás dele rodam porque passou um vento muito forte. Então, há o que? Ele transforma a energia do movimento do vento, a hidrelétrica, o movimento da água, em uma energia cinética dentro dele, como é lá dentro. Okay? Aqui as pás do rotor. Ele possui um eixo, okay? Dentro do motor, do rotor, o eixo lá dentro. Deixa eu desenhar aqui, um pouco avermelhado esse eixo lá dentro. E este eixo exatamente gera a energia cinética, que é transformada do movimento do vento, e move o gerador, vai movimentando o gerador de energia, fazendo com que o movimento, a energia cinética, converta-se em energia elétrica, ok? Então, exatamente. E há um controle da velocidade, ok, destes rotores pela própria usina, ok? Esse aparelho como um todo, deixa eu mostrar aqui essa construção inteira, ele é a usina em si. Cada um desses, ok? Você tem um parque eólico, então há vários deles, há várias usinas, okay? Que vários, digamos assim, geradores, né, desta usina, em que eles vão digamos assim, se utilizar das rotas dos ventos. Agora ele gera poluição, ok? A energia eólica gera poluição. Nem todos os lugares do mundo possuem vento suficiente para produzir energia. O litoral brasileiro é ideal para isso, ok? E, no caso, a energia eólica ela fica como fica na região onde passa mais vento, num tubo. Vocês podem prestar atenção que os rotores, né, os geradores, essas mini usinas, elas estão colocadas, olha, se vocês colocarem, há uma linha reta que vocês podem pôr entre eles. Eles ficam exatamente na direção onde um vento passa, determinada rota de vento. E, infelizmente, essa rota também é a rota migratória de aves. Algumas espécies de aves se utilizam. Então, há chances sempre de haver alguma ave morta, okay, no chão. Ou seja, ele vai acabar alterando,
ok? Rotas migratórias de aves e modificando o comportamento de muitas delas, fazendo mal, ok? A algumas espécies. Então, é um sistema de obtenção de energia que também polui, ok? Além do barulho, que esses rotores aqui, eles fazem barulho, as pás, elas fazem muito barulho quando giram. Então, há um determinado perímetro, uma área, okay, que também são afetados com barulho destes geradores. Em grande quantidade de geradores, claro, aumenta a quantidade de barulho. Agora vamos entender o que é a diferença de potencial. Entender uma coisa, como eu já havia dito para vocês, cada aparelho eletroeletrônico vai dizer quais são suas voltagens. Aqui são só 12 volts, pequenininha a bateria do automóvel de 12 volts para as pilhas de 12 volts. Só que a gente pode tomar choque, né? Eu acho que esse aqui é o negativo. Eu acho. É no negativo que a gente toma choque, ok? Os elétrons que são negativos saem dele e passam por todo o aparelho eletroeletrônico e chegam no positivo, onde eles se acumulam. Aqui é positivo porque tem menos elétrons, há alteração química dentro da pilha, e aqui há mais concentração de elétrons, por causa da alteração química que força com que os elétrons se acumulem numa ponta. A mesma lógica se utiliza nessas duas partes aqui da bateria. A alteração química ocorre dentro da bateria, em que passa do negativo para o positivo. Você clica aqui e aqui também, dois cabos, cada um cabo separado do outro, ok? Não pode topar, senão causa curto. Então, um cabo separado do outro. E causando curto pode gerar fogo aqui no carro. E claro, aqui a bateria e 127 volts, como eu havia dito na aula anterior. Aqui é do micro-ondas, mas claro, né, qualquer rádio, TV ou qualquer aparelho eletroeletrônico, chuveiro, etc. Numa casa, ele está com sua determinação de voltagem. Então, serve exatamente valores de indicação da tensão elétrica ou diferencial de potencial, DDP, que é exatamente a quantidade de elétrons suportáveis nos fios do aparelho em uma determinada área. Por exemplo, na área, ele vai dizer, né, a contagem, como é feita, a fabricante, ele vai determinar. Por exemplo, a cada centímetro, milímetro, não sei. Aí o fio aguenta até 127, okay, volts de eletricidade, ou seja, os elétrons passando por ali até 127. Só que olha a lógica. Olha a lógica. O padrão das cidades, okay, no geral até interior, está começando assim. Alguns interiores ainda são 220. E 220 é uma voltagem mais perigosa porque entre 127 e 220, okay, o 120 ou 127, quando a pessoa toma choque, a pessoa pode tirar, okay? Ele puxa a pessoa e a pessoa ainda tem força para tirar. A do 220 não, ela dá um pequeno pipoco na pessoa e empurra a pessoa para longe, caso a pessoa consiga sair, né? Caso não, ela fica lá grudada por mais tempo. Então é um efeito, entendeu? Diferenciado. Então é uma tensão muito mais perigosa aqui, gente. Tensão elétrica representada por letra U. Então vamos ter uma pequena fórmula aqui. Gera capacidade no aparelho, como eu já havia dito a vocês. E essa unidade, ela é no SI chamada de volt sistema internacional, como eu já havia dito. O instrumento é o voltímetro. Eu já comprei um voltímetro e já queimei o voltímetro que eu tinha, porque eu coloquei o aparelho de maneira desconfigurada na tomada. Fui ver a voltagem e aí só fez o pipoco. E no caso aqui houve a explosão do aparelho e a explosão do aparelho, como eu já havia dito, a explosão do aparelho fez com que eu perdesse o aparelho. Ele queimou, explodiu, né? O aparelho. E eu coloquei numa voltagem de 120 volts, ok? Então não foi uma contagem muito forte. Gente,
Vamos ficando por aqui. Façam as questões, ok? 1 e 2 da página 218 e todas as atividades da página 209. Bom, fiquem com Deus, boa quarentena, bons estudos. Tchau, tchau.